um ambiente de harmonia para nosso irmão Cláudio, a quem damos a bem-vinda e agradecemos a presença no dia de hoje. A agenda cristã, realmente, a tempestade espanta, entretanto, acentuar-nos a resistência se soubermos recebê-la. A dor dilacera, mas aperfeiçoar-nos-á o coração se buscamos aproveitá-lo. A incompreensão dói, contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. A luta perturba, todavia, será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitamos o concurso. O destempero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. O ódio enegrece, no entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. A aflição esmaga, abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. O choque assombra, nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. A prova tortura, sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. O obstáculo aborrece. Temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. Então, eu peço a todos que me acompanhem, que levem seu pensamento ao Pai, para agradecer esse momento e pedir a Jesus, a espiritualidade amiga e protetora desta casa, que nos abençoe, que nos conduza na harmonia, que fortaleça o nosso irmão Cláudio, para que ele possa transmitir para nós ensinamentos que possamos reverter em proveito próprio e em proveito de aqueles que nos acompanham. Que as irradiações de amor que porventura possamos produzir sejam levadas pela espiritualidade em benefício da humanidade que está precisando de muita paz. Que assim seja. Então, irmão, com você. Eu vou tentar te acompanhar. Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. Boa noite. Recebam todos o nosso abraço fraterno. Nós que temos a grata oportunidade de retornar a casa, a convite, representando nossa instituição vizinha, um bairro próximo, aqui no Bela Vista também, o Centro Espírita Portal da Vida, de onde nós trazemos o abraço de nossa diretoria a toda a equipe de trabalho da casa, agradecendo o convite, esse intercâmbio. Assim como eu, outros irmãos da casa vêm com frequência, nosso agradecimento. E rogamos a espiritualidade que nos auxilie no direcionamento das nossas palavras, na clareza das nossas ideias, no desenvolvimento das nossas palavras, das nossas reflexões, acerca de um tema bastante complexo, simples, mas complexo, um paradoxo, que é o autodescobrimento ou o autoconhecimento, como está ali no quadro. Muito bem. Eu fiz a exposição, Adri, sobre o perdão aqui na casa. Eu tenho trabalhado até recentemente, e acho que fiz nesta casa também, os ciclos das exposições são muito, graças a Deus, tem sido bastante frequentes a nossa agenda, e
E até o mês passado nós trabalhávamos o tema o perdão e o auto-perdão. E na oportunidade, quando desenvolvemos esse tema, nós defendemos a ideia de que é o nosso maior desafio. O nosso maior desafio enquanto criaturas humanas atualmente na nossa existência é perdoar. Perdoar o outro e perdoar a si próprio diante das nossas imperfeições, diante das nossas fragilidades. É muito difícil sair da nossa posição de ofendido, quando efetivamente o somos, para entender as dificuldades, as limitações da outra pessoa que nos magoou, que nos feriu, a ponto de buscar um entendimento, de buscar uma compreensão coletiva de uma dupla ou de um grupo de pessoas, a fim de deixar para trás as mágoas, os melindres e as dores e seguir adiante. É muito difícil. Quando a gente erra, quando a gente faz alguma coisa da qual a gente posteriormente se arrepende, muitas vezes nós carregamos aquela sensação de culpa, de arrependimento durante muito tempo e muitas vezes comprometendo uma existência inteira. Então, o nosso grande desafio existencial é o perdão. Não sem razão, Jesus, no seu Evangelho, defende e propõe que a criatura perdoe não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, e o seu último ato, preso, fixado ao madeiro infame, é o seu exemplo máximo: Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Então, o perdão é realmente um grande desafio. Mas nós temos um segundo desafio, que é o conhecimento de si próprio. Eu vou escrever ali no quadro. Não sei se vão conseguir acompanhar, mas o autodescobrimento. Que tem como proposta conhecer, saber sobre si. Nós vivemos a era da informação, do conhecimento, da tecnologia, das ciências. Então, nós, no nosso atual estágio evolutivo, principalmente do ponto de vista da inteligência, nós sabemos muito sobre muitas coisas, mas a gente, via de regra, ignora a nossa própria identidade. Então, conhecemos os sistemas, as galáxias, as profundezas dos oceanos em níveis abissais. Descobrimos o pré-sal, conseguimos fotografar recentemente um buraco negro. Então, nós pesquisamos e olhamos para fora, para o que nos cerca. Nós estamos conectados, interconectados, interligados nas redes sociais. Instagram, Facebook. Então criamos redes de relacionamento, conhecemos o outro, temos diagnósticos sobre o outro, opiniões sobre os outros, mas muitas vezes aquilo que é mais importante, mais pertinente à nossa evolução, a gente desconhece ou ignora de forma sistemática e proposital, porque diante das nossas imperfeições, das nossas limitações, dos nossos erros, talvez a gente busque mecanismos de fuga da nossa própria realidade. Então, são pessoas que estão sempre procurando informações exteriores e pouco param para analisar a sua própria vida. Nós estamos felizes? Quem nós somos? Qual é o propósito da vida, da nossa existência aqui na Terra? Qual o sentido da dor, do sofrimento, da alegria, da felicidade? E aí a gente faz uma busca, muitas vezes, uma grande luta social entre o ter e o ser. Uma dicotomia. Nós trabalhamos, estudamos, nos desenvolvemos para adquirir coisas, bens materiais, coisas tangíveis e palpáveis, criar um patrimônio, criar uma estrutura familiar. Mas a essência da nossa existência, que é ser, nós estamos dando a devida atenção? Nós estamos preocupados com o nosso progresso espiritual, emocional?
psicológico, da mesma forma que a gente se preocupa com a qualificação profissional, com a busca dos cursos, do conhecimento. Será que a gente que tem filho pequeno, neto, ou é educador, será que a gente se preocupa com a evolução das crianças no mesmo sentido e com a mesma intensidade dos aspectos éticos e morais que a gente se preocupa com os das qualificações? De procurar dar uma boa escola para a criança, um curso ou cursos, intercâmbios em outros países para adquirir novos idiomas, e que são atitudes belíssimas e recomendáveis. Eu mesmo tenho uma filha de 9 anos e, dentro das minhas possibilidades financeiras, toda a estrutura que eu puder oferecê-la para que ela cresça bem qualificada, culturalmente rica, eu vou procurar conceder. Mas os aspectos éticos, morais e comportamentais, será que nós estamos também dando o valor? Será que a gente se preocupa com o crescimento? Será que eu, enquanto pai, me preocupo que ela seja, acima de tudo, uma pessoa íntegra, responsável, correta? Nós que somos da estrutura cristã, uma verdadeira espírita, ou como nos recomenda o Evangelho, uma verdadeira mulher ou homem de bem. Certa feita me perguntaram, o que você quer que a sua filha seja quando crescer? E a gente pensa, médico, advogado, engenheiro, administrador. E eu me lembro que, influenciado por uma palestra do Divaldo, eu disse para a pessoa que me perguntava, eu quero que ela seja feliz, íntegra, responsável, ética, uma pessoa que some na nossa atual sociedade e não uma pessoa que busque títulos, nomes e que mais tarde se frustre. Eu prefiro que a minha filha seja uma singela artesã, feliz, do que uma médica medicada e frustrada, com tendência ao suicídio ou à abnegação da vida, porque não era aquilo que ela queria fazer, mas por pressão social, porque é bonito usar jaleco, estetoscópio, ou porque engenharia ganha bem, por status, pelo ter. Eu quero que ela seja feliz, realizada enquanto indivíduo. É a busca da nossa essência. Diz a doutrina espírita, eu vou fazer uma leitura, nós somos criados simples e ignorantes, sem conhecimento de nada, nem do bem nem do mal. E o nosso objetivo é caminhar numa linha progressiva. Para quem lembra os conceitos de matemática, uma reta sem ponta é uma reta infinita. E o nosso destino é alcançar a plenitude. Ou, como diz o Evangelho, a conquista das virtudes. O Evangelho fala sobre a conquista das virtudes. E para alcançar as virtudes, nós precisamos seguir 2 caminhos. O desenvolvimento da inteligência e o desenvolvimento ético ou moral. Por isso que nós demos o exemplo da preocupação dos pais, dos educadores, de possibilitar os meios das crianças, dos jovens, alcançarem as qualificações máximas, intercâmbios, cursos, faculdades, graduações, pós-graduações, tudo que for possível. Lógico, é importante, porque a doutrina espírita diz que nós precisamos avançar em conhecimento também, mas não esquecer do desenvolvimento ético-moral. E na nossa atual sociedade, não só aqui em São José, na Grande Florianópolis, mas analisando o nosso mundo, numa visão macro, não estrito senso, lato senso, a gente, nesse aspecto, a gente ainda está engatinhando. Se pudéssemos colocar em gráficos, talvez o desenvolvimento ético-moral estivesse nessa proporção e o nosso desenvolvimento intelectual nessa proporção. Alguma coisa semelhante assim. Tanto que uma casa que existe para o atendimento das necessidades sociais, como esse centro espírita, em atendimento à comunidade que precisa de apoio espiritual, social, material, seja o que seja, se vierem aqui, certamente a casa vai, dentro do possível, tentar ajudar, tentar auxiliar. Encaminhamento para o emprego, uma cesta básica, um enxoval, mas encerrando nossas atividades, apagando-se as luzes, todas as trancas e os cadeados têm que ser fechados. Porque senão a própria sociedade para a qual ela existe
para o atendimento das necessidades, e não tendo ninguém aqui, entrará aqui e fará mal ao patrimônio físico da casa. Então, a própria sociedade para a qual ela é o objeto de atendimento, se a casa não estiver preparada, resguardada e segura, logo, logo, a gente não terá nada aqui a não ser a estrutura de alvenaria. Significa que, do ponto de vista ético-moral, nós ainda tateamos no escuro. Recém saímos de engatinhar. E nós temos o Evangelho há 2000 anos. Há 2000 anos que o Cristo nos recomenda nos amarmos uns aos outros. E passados 2000 anos a gente ainda não consegue. No máximo, algumas pessoas do nosso núcleo familiar muito restrito, muito circunscrito a algumas relações nossas. E muitas vezes nem isso. Porque basta que alguém faça alguma coisa que nos desagrade para que a estrutura de relacionamento já fique afetada. Então é um desafio. O relacionamento, a vivência, é difícil. Mas esse é o nosso objetivo. E naturalmente, como a natureza não dá saltos, nós vamos reencarnando. Reencarnando as vivências, enfrentando dores, provas, expiações, momentos felizes, momentos gloriosos. Tudo soma para aquilo que nós somos, para essa nossa realidade, nossas experiências existenciais do que somos hoje. É o conjunto de tudo isso. Assim como uma pessoa de 50 anos tem uma experiência e uma vivência de toda a soma, desde o primeiro dia que ela nasceu, desde o dia zero, até completar 50 anos. Aos 50 anos, todo o seu conhecimento, experiência e sabedoria é o que ela adquiriu ao longo da sua existência. Desde quando o médico a retirou do útero materno, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, nós hoje somos o reflexo de tudo que a gente viveu desde o nosso nascimento. Do ponto de vista espiritual, se dá o mesmo. Nas nossas existências, nós vamos adquirindo conhecimento, experiências, sabedoria. E a doutrina espírita, ela nos diz e defende, dentro da sua estrutura dogmática, doutrinária, que a gente precisa alcançar a plenitude. A gente precisa se desenvolver do ponto de vista integral, biológica, sociológica, psicológica, espiritualmente. E não se evolui e não se progride, não se desenvolve aquilo que não se conhece. Qualquer um de nós, na nossa casa, seja ela alugada, própria, apartamento, seja o que seja, se procurarmos o melhor arquiteto, o melhor engenheiro civil do planeta e pedirmos para ele um orçamento para reformar a nossa casa, ele vai perguntar: mas o que você quer reformar? Não sei, faz um projeto aí, faz um orçamento aí para que seja espetacular. Mas eu vou repetir a pergunta: o que você quer reformar? A sua casa, qual é a metragem dela? É de esquina? É uma casa antiga, uma casa nova? Tem uma casa no terreno? Não sei. Não vamos nos prender a detalhes. Faz o orçamento do projeto. Se for um engenheiro sério, um arquiteto vai fechar, vai, claro, passar nele. Porque para que eu construa um orçamento de reforma, para que eu projete algo em cima de algo que já existe, eu preciso conhecer em detalhes a planta do imóvel, conhecer a estrutura, o ângulo da fundação, quais são os vértices do terreno, para que eu possa pensar em algo que eu consiga projetar dentro do que já existe. Sem conhecer o que existe no terreno, a casa que você tem, o que você quer reformar, eu não tenho a menor possibilidade de projetar nada. Como nós vamos progredir e vamos nos reformar? A proposta do Evangelho é a reforma íntima. E como eu vou reformar o que em mim precisa de reforma se eu desconheço? Se eu não sei o que? A doutrina espírita, ela não compactua com os apologistas da tragédia, que nós somos espíritos errantes, que estamos aqui sofrendo, padecendo pelo pecado original, que todos nós somos espíritos muito imperfeitos e aqui estamos. A doutrina espírita diz que nós somos espíritos simples e ignorantes, vivendo uma existência terrena. A vida não começa no berço e ela não termina no túmulo. É uma sequência de jornadas evolutivas. As jornadas evolutivas serão de acordo com a nossa necessidade, com o nosso
com as nossas particularidades, cada um de nós tem as suas, precisará enfrentar certas dores, certos sofrimentos, enfrentará e resolverá certos problemas, a depender da nossa evolução. Para que eu conheça a mim mesmo, eu preciso utilizar o que a doutrina espírita defende como sendo o seu ponto mais rico, a sua filosofia. A doutrina espírita está estruturada dentro de um tríplice aspecto: filosofia, a ciência e a religião. Na conclusão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que, do ponto de vista dele, e eu concordo, a força da doutrina espírita, o seu diferencial, está na sua filosofia, não está na ciência, não está na religião. A religião, o escopo religioso do Espiritismo é a Boa Nova, é o Novo Testamento, são as passagens de Jesus escritas pelos evangelistas. As passagens escritas estão na Bíblia, então a teoria está lá. O que Allan Kardec fez? Ele buscou da teoria os assuntos do Cristo de acordo com os temas e fez um estudo do Evangelho temático. Então ele agrupa. No capítulo 5 ele fala sobre as aflições e as dores. E ele busca todo o referencial de Jesus, onde ele fala sobre a dor, o sofrimento, a necessidade dos bem-aventurados os aflitos. E ele faz um evangelho temático sobre a dor e o sofrimento. E aí entra a proposta filosófica. Ele traz as instruções dos Espíritos, onde eles comentam as passagens. Mais à frente, bem-aventurados os misericordiosos, capítulo 11. E aí ele vai no capítulo 11 e pega todas as passagens, ou as principais, e relaciona os momentos em que Jesus defendeu a misericórdia. E coloca algumas citações evangélicas, que estão na Bíblia, mas faz o desdobramento da filosofia espírita, que contém no Evangelho. Esse é o diferencial da doutrina espírita, a sua filosofia. E há um grande pensador chamado Francis Bacon, que é o pai da metodologia científica. Quando a gente faz um curso universitário e tem a famosa metodologia científica da construção do TCC e do trabalho, um dos precursores, se não o primeiro que iniciou esse conceito de metodologia científica, de construção do conhecimento, de como formatá-lo ele, seguindo um procedimento, foi Francis Bacon. E ele dizia que uma filosofia religiosa superficial leva o homem à descrença. Quando surge uma dor, a sua fé vacila e ele dá um passo atrás. Mas uma filosofia espiritualista robusta, ela leva o homem à crença. E a diferença da doutrina espírita, no entendimento de Kardec, e eu concordo, está na sua filosofia. Por isso que ele defende o conceito de que fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão frente a frente, olho no olho, em todos os momentos da história humana, em todos os momentos. A doutrina espírita projeta luz sobre esses acontecimentos e faz uma análise do porquê que aquilo aconteceu, qual é a causa, ou porquê que isso acontece comigo, quais são os sentidos das dores, do sofrimento, por que Jesus bem-aventurados os aflitos, porque mais tarde obterão o consolo. Nós queremos ser felizes agora. Eu não quero ser feliz amanhã, eu quero começar agora. Qual é o conceito? Por que Jesus fala sobre isso? Porque se nós não analisarmos as passagens de Jesus com o ponto de vista do futuro da existência espiritual, muitas dos ensinamentos perdem sentido. Bem-aventurados os aflitos porque obterão misericórdia. Quando? Onde? Em que momento? E Allan Kardec fala que nós, os espíritas, nós precisamos e temos o direito de conhecer a nossa história espiritual. Quem nós somos, de onde a gente vem, qual o sentido da dor, do sofrimento, das provas, das expiações, que a gente não deve enfrentar as dificuldades de uma forma passiva, de uma forma omissa. A gente precisa sim tentar entender todo o nosso contexto existencial. Nós, enquanto filhos de Deus, um projeto divino que somos, nós temos o direito de saber tudo o que nos acontece. Os porquês, os grandes porquês da vida. Quem sou, de onde eu venho, que são perguntas que remontam à mais alta antiguidade. Desde que a criatura humana adquire e identifica a sua capacidade de pensar, que é o que nos diferencia dos outros animais,
o pensar, o reconhecimento da nossa existência e da nossa finitude, do ponto de vista da ciência, o que nos diferencia dos outros animais é a nossa percepção de início e o saber que em determinado momento a nossa vida orgânica se extingue. Então nós sabemos que a nossa existência ela é finita. Os outros animais do nosso reino não têm essa percepção. Essa é a nossa diferença do ponto de vista científico e biológico. E a doutrina espírita diz, nós temos o direito de saber quem somos. E olha que interessante, corroborando com o que a gente falou ali daquele princípio evolutivo da ignorância até a plenitude. O Livro dos Espíritos, questão 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Fundamentação teórica para a nossa tese. Isso quer dizer, sem ciência, ciência com C minúsculo, sem conhecimento, sem expertise, sem a experiência anterior de fenômenos e de acontecimentos sociais, psicológicos, quaisquer que sejam. Como se fosse um computador ou como se fosse um celular, que é alguma realidade mais próxima hoje. A gente compra, ele ainda vem com alguns programas. Vamos supor que comprássemos um celular e ele viesse vazio, sem nada. A gente sabe que quando compra já vem com alguns programas e aplicativos da empresa que fabricou, mas vamos supor, por nosso exemplo, que o celular viesse sem nada. E a partir dali a gente fosse baixando os aplicativos que a gente quer. Sabemos que alguns aplicativos vêm de fábrica, a gente não consegue tirar. Mas a ideia seria essa, como se nós viéssemos absolutamente neutros e isentos de quaisquer conhecimentos. E Deus deu a cada um uma missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. O Livro dos Espíritos, questão 115, para quem quiser em casa fazer um estudo complementar, lê a questão 114, lê a questão 115 e, se possível, leia a 116 para acompanhar o desenvolvimento, a linha de raciocínio de Allan Kardec. Porque muitas vezes a leitura solta serve para a gente referenciar um conhecimento, como esse da questão 115, somos criados simples e ignorantes e a partir dali a gente começou o raciocínio, para que nos aproximemos do Criador, alcancemos as virtudes. O Evangelho. Muitas vezes a gente, via de regra, estudando o Evangelho, a gente se prende nas informações evangélicas, naturalmente, que tem relação com o aspecto ético, moral, comportamental, mas há algumas informações que são valiosíssimas e que, se a gente não faz um estudo, e muitas vezes um estudo em grupo, passa despercebido. Capítulo 11. Olha a complexidade do que está inserido dentro da lei do amor. E a gente lê a lei do amor e fala sobre o amor, os relacionamentos, a afetividade entre as pessoas. Mas há uma informação valiosíssima que os Espíritos nos trouxeram. Lázaro, no seu ponto de partida, imaginemos o Espírito lá no ponto de partida, começando o seu processo evolutivo, lá milhões de anos atrás, no início mesmo, nos seus primeiros momentos, a semelhança do que dissemos de uma criança, no seu primeiro dia, saindo da maternidade, ainda sem percepção de quem é seu pai, de quem é sua mãe, as necessidades fisiológicas, só dorme. E os seus instintos começam a se desenvolver. Começa a perceber a voz da mãe, a voz do pai, percebe que chora quando tem fome, numa função fisiológica, mas o seu psicológico, à medida que amadurece, associa a alimentação, o bem-estar produzido pelo alimento, ao choro, e ele entende que, se chorando, ele recebe o alimento, mas no início é apenas a fisiologia, apenas um instinto de preservação da espécie. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos: sobreviver, reproduzir, defender-se, só. Ponto de vista biológico, que nós aprendemos nas cadeiras escolares. A gente vem, a gente nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Mas a vida é muito além disso. Não são apenas essas funções biológicas. Do seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado, experiente e corrompido pelas situações e pelas vivências,
ele tem as sensações de alegria, da dor, do sofrimento, do prazer. Nós vamos, através e por meio das experiências sociais, desenvolvendo os nossos sentidos. Sabemos o que nos dá prazer, sabemos o que não nos dá prazer, as alegrias, as dores, a satisfação pessoal, psicológica, física. Mais instruído, conhecimento, e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Por isso que ele está inserido dentro do subtítulo O Amor. Capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Então, no início temos instintos, depois, mais experientes e vividos, nós temos as sensações, e mais tarde, instruídos e purificados, nós temos as emoções, os valores, as virtudes. E esse é o grande desafio da nossa existência. E no final do livro, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec defende, como dissemos, a estrutura filosófica como sendo o grande diferencial da doutrina espírita. A resposta, o olhar espírita sobre os acontecimentos da nossa existência. Por quê? As causas, as possibilidades. Diante da percepção que nós temos da nossa sociedade, das dores, das dificuldades, das provas, saímos de uma pandemia, entrando aparentemente num processo de endemia, onde tudo fica mais controlado, as vacinas fazendo o seu trabalho. Na Europa surge uma guerra. Famílias são dizimadas, desestruturadas. E nós acreditávamos que finalmente entramos num processo de pandemia e a criatura humana sairá melhor, reformada. A natureza não dá saltos. Tudo ao seu tempo. As dores, as guerras, as aflições. E na questão 919, a nossa exposição tem como foco central essa questão. Vou repetir. Quem puder, se nós pudéssemos fazer algum pedido, se tivéssemos esse direito, seja hoje, seja amanhã, colocar na agenda, questão 919 do Livro dos Espíritos. Porque Allan Kardec trabalha o livro todo falando sobre a necessidade da evolução moral da humanidade, o desenvolvimento dos valores, o desenvolvimento integral da criatura humana, do ponto de vista social, biológico, espiritual. E no final, Allan Kardec interroga a espiritualidade. Em resumo de tudo que havia passado no livro, da importância do nosso desenvolvimento integral, e ele faz a pergunta para a espiritualidade de qual é, ou qual seria o método mais prático e eficaz de nesta vida, não na próxima, agora, nossa vida atual, de iniciar já um processo de construção da nossa felicidade. E o Espírito diz, o Espírito Santo Agostinho, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. O sábio que Santo Agostinho se refere é Sócrates, que era um defensor desse princípio filosófico. Ó homem, conhece-te a ti mesmo. Mas, em verdade, o pensamento não é de Sócrates. É um pensamento que está escrito no templo de Delfos. E que Sócrates, tendo conhecimento, tendo contato com esse preceito, com essa instrução, percebe a grandeza e a importância da aplicação na vida humana e passa, a partir daquele momento, a defender para todas as criaturas que tinham relação com ele. Mas antes de conhecer a si próprio, ele defendia que para conhecer-se a si próprio, era preciso e obrigatório reconhecer a nossa ignorância. E certamente a gente já ouviu na sociedade que só sei que nada sei. Um pensamento também de Sócrates, na sua maiêutica, a sua estrutura de desenvolvimento filosófico. Só sei que nada sei. Então Sócrates dizia, para que a gente possa aplicar o conceito de ó homem, conhece-te a ti mesmo, a gente precisa partir do ponto, da premissa que a gente não se conhece. E a gente não se conhece. Certamente, em algum momento da nossa vida,
A gente fez alguma coisa, falou alguma coisa ou escolheu algo do qual mais tarde a gente se arrependeu. Ou pensou assim, não sei por que eu fiz isso, não me reconheci naquele momento, seja no momento de aflição, no momento que alguém nos agride, a gente reage além do esperado, seja o que seja, cada um de nós deve ter uma experiência pessoal, de algum momento que reagiu e pensou assim, caramba, não me reconheci nesse momento, seja tendo feito ou seja no pensamento. Porque o pensamento nada mais é do que a nossa estrutura espiritual projetando quem nós ainda somos. E se a gente não coloca em prática uma ação infeliz, porque nós já estamos numa luta entre o ser e o realizar. Então eu posso ter um pensamento desequilibrado? Posso, porque eu sou um espírito imperfeito. Então diante de alguma agressão eu posso pensar ir lá e quebrar a pessoa no meio. Eu posso pensar, porque os meus instintos ainda são esses, eu ainda sou bélico. Meu sangue ferve, a minha adrenalina vem, mas eu já consigo controlar. Eu já consigo engolir a seco, fico 2, 3 dias ruim e fico com aquela sensação de vontade de ir lá e dar com o dedo na cara porque ele acha que está falando com quem isso. Vou deixar passar. Eu já consigo controlar. Talvez numa existência anterior eu fosse lá e efetivasse o que eu ainda penso. Mas agora eu começo a ser senhor de mim mesmo. Então, um exemplo que eu sempre dou em todas as palestras, eu ando de moto. Então eu trabalho, vou e volto de moto. Às vezes eu estou na via expressa, eu preciso transitar pela via expressa e eventualmente alguém me fecha. E muitas vezes sem dar sinal, sem dar seta. E nem sempre eu estou pelo corredor. Quantas vezes vem a adrenalina e a vontade de ir atrás e chutar ou quebrar o retrovisor? E ele não vai me pegar. Porque ele colocou a minha vida em risco. Eu tenho uma filha de 9 anos que eu deixo em casa dormindo e vou para o trabalho. E num descuido de um motorista que troca de faixa sem dar seta, e muitas vezes a gente percebe de moto que está no celular, e de noite a gente reconhece os motor, quem anda de moto pela cor, a gente sabe se a pessoa está no Facebook ou no WhatsApp. Se tiver tudo azul é Facebook, se tiver esverdeado é WhatsApp. Então ele colocou a minha vida em risco, a minha relação com a minha filha, que eu pretendo que seja muito duradoura, num momento de desatenção e de negligência no trânsito. Então o meu instinto de preservação da minha vida diz, vai lá e chuta o retrovisor dele, se possível fecha ele, para o trânsito e se vinga nele, porque ele quase te matou. O meu instinto faz isso. E a gente tem que se controlar, porque senão seria uma selva de pedra, seria o caos. E aí eu paro, vou lá e o motorista está armado, me dá um tiro. Então pode ter todo um colapso social por um instinto que vem, que se a gente não domina, se a gente não se conhece e não se controla, pode ser o início de um colapso de relações de conflito e de ódio que mais tarde perdurarão em outras existências, porque passarei a ser um espírito obsessor, porque morri de forma negligente por uma... Então tem todo um contexto espiritual envolvido. Então a gente precisa colocar a nossa razão, o nosso discernimento emocional acima dos nossos instintos. Porque quem vive por instinto são os animais, e muitos deles já dão exemplo do próprio conflito entre eles, entre o instinto e a percepção dos sentidos, dos sentimentos. Existem alguns animais, gatos, cachorros, macacos, leões, chimpanzés, que dão percepção de que eles refletem, fazem certos juízos de valores. Então nós que somos homo sapiens temos que dar o exemplo. Nós que somos espíritas e cristãos precisamos refletir sobre todo o nosso processo existencial. A gente não pode e não deve viver por instinto. Porque quem vive por instinto, se alguém tenta tomar o que é meu, eu vou atacar. A gente vai ser como a Rússia, uma Ucrânia que vive em um conflito e uma guerra. Então lá nós temos uma guerra de proporções enormes, mas se nós vivermos por instintos dentro da nossa casa, nas nossas relações sociais, nós teremos pequenas guerras entre marido e esposa, entre irmãos, entre filhos, entre pessoas de um círculo familiar, entre pessoas de um círculo social de trabalho dentro de um centro espírita. A gente precisa colocar os sentimentos acima dos nossos instintos. E Sócrates defende que a gente precisa se conhecer
E a doutrina espírita, como dizíamos anteriormente, ela não compactua com o pensamento de que nós somos espíritos relegados à dor, ao sofrimento, esperando o grande juízo final. Nós somos espíritos à semelhança de alunos matriculados numa grande escola, que estão lá para aprender. As disciplinas que o aluno precisa enfrentar, física, química, matemática, biologia, não são sofrimentos. É a construção do conhecimento para que ele possa sair com um conhecimento integral sobre as diversas matérias e que dá impulso à sua formação profissional. E nós, à semelhança deles, estamos aqui vivendo as nossas dificuldades, as dores, os relacionamentos, formatando quem nós somos. A doutrina espírita não concorda com essa visão de dor e de sofrimento. Nós somos espíritos imperfeitos em desenvolvimento. Nós temos as nossas dificuldades? Temos as nossas limitações? Temos. Sentimos raiva, ódio, mágoa, somos orgulhosos, vaidosos? Somos. Via de regra, somos. São poucos os espíritos perfeitos que já abriram mão de todas essas paixões inferiores. Creio eu que ninguém aqui se coloque nessa condição de espírito iluminado que não tenha mais nenhuma paixão a ser desenvolvida, a ser trabalhada, melhor dizendo, reprimida. Assim como nós também temos os nossos valores. E não é orgulho nem a vaidade reconhecer que em determinado caminho evolutivo a gente já está seguindo um caminho bacana. Eu já sou calmo. Antes eu era brigão, agora eu já sou calmo, sou tranquilo. Se alguém me ofende, se alguém me agride, eu sou bem de boa, sou pacífico, não entro em complicações, não discuto, não falo mal de um do outro. E reconhecer que há um progresso já sendo feito é importante. Porque Sócrates defende o conhecimento de si mesmo, das imperfeições, mas também dos valores que a gente já tem. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos também. Alguns de nós somos bastante desprendidos dos bens materiais, somos pacíficos, somos amorosos. Talvez alguém aqui não fale de jeito nenhum da vida alheia. Se alguém vem falar mal de alguém, essa pessoa ouve e dali acabou o assunto, não reproduz. São valores. Somos pacientes, somos abnegados. Certamente alguém aqui deixa alguma tarefa pessoal em prol de uma causa maior, para trabalhar as pessoas em situação de rua, para a doação de uma cesta básica, abre mão do seu tempo, da sua vivência particular em prol de uma grande causa. Já são valores, porque a gente percebe que é importante sair do individual para o coletivo, distribuir sopa, enfim, são inúmeros os exemplos. Eu tenho certeza de que todos nós aqui temos os nossos valores, mas temos também os nossos defeitos e a gente precisa conhecê-los. Os valores para que a gente perceba que o resultado está acontecendo. A obra, como dissemos, a nossa reforma, ela está tomando forma, como se fosse uma obra, que no começo a gente só vê entulhos, sujeira, e de repente a gente olha a obra e percebe que ela está ganhando forma, está sendo concluída, está progredindo, e logo logo ela estará pronta. E a gente precisa reconhecer quais são os nossos defeitos, quais são as nossas limitações, qual é o meu pior defeito, aquilo que hoje impede de dizer que eu sou uma pessoa, um verdadeiro homem de bem. Eu tenho os meus problemas pessoais, as minhas dificuldades, e são muitas, mas eu preciso saber dessas muitas, quais são aquelas que mais entravam no meu progresso, quais são aquelas que eu me planejo para ser uma pessoa melhor e eu vou e tropeço naquele problema, por causa de uma questão pessoal minha, do meu caráter, do meu comportamento, e é isso que eu preciso trabalhar. Eu sou muito vingativo, por exemplo. Então tudo que me fazem eu fico remoendo, eu fico doente, enquanto eu não me vingo, eu não sossego. Eu ajudo todas as pessoas que eu puder, mas se eu puder me vingar daquela pessoa que há 7 anos atrás, 3 meses e 12 horas e 14 minutos, eu conto tudo, eu vou me vingar. Eu preciso trabalhar isso, ressignificar aquele acontecimento, trazer para a realidade, estudar sobre o perdão, pensar que talvez eu tenha sido magoado por ele de forma muito profunda, mas eu também magoei a outra pessoa de uma forma mais profunda do que ele me magoou. E aí eu percebo que se eu magoei uma outra pessoa de uma forma mais grave do que o outro me magoou, todos nós estamos equiparados, todos nós precisamos da misericórdia divina de forma incessante. Por isso que Jesus nos recomenda na oração dominical: Pai, perdoa as nossas ofensas, na mesma medida, na mesma intensidade que de minha parte, eu perdoe aquele que me magoou. Porque que mérito eu tenho
Que direito eu tenho de pedir no tribunal divino desculpas pelas minhas falhas, porque eu sou muito frágil, e a gente amansa a voz e fala de forma doce, porque é do nosso interesse que a espiritualidade tenha pena de nós. E aí a gente é pacífico e baixa o olhar numa atitude de falsa humildade, mas quando é do outro, a gente, porque você fez comigo, e a gente cobra do outro, mas para nós a gente pede clemência. E nós estamos numa relação social intrínseca, e a gente precisa progredir e evoluir em todas as frentes do nosso trabalho. E sem que a gente se conheça, a gente não progride. Não adianta nada conhecer sobre as ciências, não adianta nada conhecer sobre o Evangelho, pura e simplesmente. Não adianta nada decorar o livro dos Espíritos. Podem falar qualquer questão que você de cabeça. Isso não me fará uma pessoa melhor. Antes me fará um bom técnico.